Fala galera, estamos aqui batendo nosso ponto no Giro Esportivo, Portal Salvador FM, eu aqui ao lado de meu grande parceiro Vini Daniel, trazendo informações, Bahia, Vitória, a galera que está disputando os campeonatos aí em todas as divisões, galera aqui, claro, da Bahia, né Vini? Isso mesmo, vamos falar sobre a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas também dando já um spoiler, uma pincelada no meio da semana que temos Copa do Brasil, jogos de volta da quinta fase da competição nacional, que promete dar uma quantia em dinheiro grande. Copa do Brasil que é conhecida exatamente pelas premiações e, é claro, pela busca pelo título. Mas antes vamos falar sobre os jogos da dupla Bavi. Vitória enfrentando o Fluminense lá no Maracanã, Bahia aqui na Fonte Nova contra o Cruzeiro. Vamos começar pelo Leão da Barra, né? Vamos lá, vamos começar pelo Leão da Barra, o Leão da Barra que se tivesse que marcar ali ó, na tabelinha, acho que todo torcedor do Vitória colocaria ali um empate como um bom feito. O Jair Ventura falou sobre isso, que ele estava satisfeito com o desempenho da equipe dele. O Vitória jogou muito bem, o Vitória abriu o placar, não, virou o jogo, né? Na verdade, virou o jogo. O Fluminense saiu ganhando por 1-0, quem abriu o placar foi o Bahia, né? Eu estou confundindo as estações aqui. O Vitória saiu ganhando por 1-0, virou o jogo para 2-1, o Jair Ventura inovando na escalação e no esquema tático, né, Vini? Exatamente, no meio da semana a gente tinha repercutido até isso, porque existia essa disputa ali entre o Kaiser e o René. Isso. O Kaiser voltando de lesão, o René em ótima fase, que por sinal mais um gol marcado, agora 6 gols em 11 jogos disputados com a camisa do Vitória. A gente tinha trazido esse panorama da disputa por posição e o Jair Ventura, inclusive, no meio da semana, o Kaiser deu uma entrevista coletiva, falou sobre a possibilidade de uma mudança no esquema tático dele jogar junto com o René e realmente, de fato, o Jair Ventura fez isso. Os dois atuando juntos e deu certo. Os dois fazendo gol. Gol dos dois. Gol dos dois, né? Um gol do Kaiser de pênalti, um gol do René. Golaço, absurdo que o René tá jogando. Tá me lembrando o Alejandro. A fase que viveu com a camisa do Sport Clube Vitória. Tá me lembrando muito. Esses números são assustadores para um centroavante. Vi até nas redes sociais comentários de torcedores do Corinthians lamentando, né, que o Zé Vito e o René tiveram próximos de fechar com o Corinthians após o Campeonato Paulista, e a diretoria do Corinthians acabou não levando à frente a negociação, e o Vitória conseguiu trazer os dois jogadores. O Zé Vito voltou a fazer uma excelente partida com a camisa do Vitória. E, como eu disse, se fosse para assinar ali, ficou a sensação, né? Uma falha ali do Lucas Arcanjo no final da partida, já nos acréscimos, ficou a sensação de que poderia ter saído com o resultado melhor, mas um empate muito bem. O Vitória, a tabela está embolada, é uma realidade, a tabela está embolada, todo mundo ali com 18, 19 pontos, muita gente com 18, 19 pontos. O Vitória está nesse bolo, faz mais um jogo fora de casa, né, depois do jogo da Copa do Brasil, mas um resultado importantíssimo. O Fluminense do Maracanã, o Fluminense que estava na terceira colocação. E além disso, desde a chegada do Jair Ventura, o Fluminense foi o time que mais pontuou dentro de casa como mandante. Então o Vitória tira um ponto importantíssimo do Fluminense, sim, conquista o ponto importantíssimo para a sequência da tabela. Deu aquela sensação que poderia ter saído com os 3 pontos do Maracanã, pela partida que fez, por ter virado o placar, por estar jogando bem, ter feito uma boa atuação em campo, mas o empate sai de bom tamanho para o Vitória. Agora a gente tem que destacar o Jair Ventura, porque ele hoje faz esse elenco do Vitória jogar de uma forma que talvez nem a gente esperasse, porque o Vitória tem sim um time limitado, a gente tem que entender isso, e além de tudo se depara com um número de lesão surreal. O Vitória estava, nisso que você estava falando, o Vitória estava sem Eric, sem Kaká e sem Mateuzinho, ou seja, 3 desfalques dos 3 principais jogadores na temporada, em todos os setores. Uma zaga toda remendada. Uma zaga remendada, meio de campo sem Mateuzinho, o ataque sem um ponta que tem feito uma grande temporada, que é o Eric. E é por isso que até ele mudou o esquema tático da equipe, colocou ali o Kaique como um falso zagueiro ali, né, fazendo a zaga ali também, uma zaga toda remendada. Chama atenção o que o Jair Ventura tem feito, como você está falando, como chama atenção a falta de qualidade do banco de reserva de Vitória. Quando o Vitória precisa dos jogadores do banco de reserva, a qualidade cai desse tamanho. Isso eu falo durante a partida. Inclusive, sobre isso, o presidente Fábio Mota já falou que a ideia é, na janela de transferência do meio do ano, utilizar para trazer algumas peças imediatas de reposição. Ele citou aí que deve trazer em torno de 3 jogadores. Já fica essa expectativa do meio do ano, porque o Vitória precisa isso para a sequência do campeonato. É uma coisa que a gente sente muito, que quando vai fazer alteração, que quando precisa de alguém que saia do banco para resolver, o Vitória começa a cair de rendimento. E já começou a usar alguns jogadores da base. Essa é uma parte boa, o Vitória voltando a utilizar alguns jogadores da base durante
as partidas. Mas vem aí Copa do Brasil, né? Quarta-feira tem Copa do Brasil, Vitória enfrenta o Flamengo. Já começou a briga de bastidor. Flamengo já batendo na questão da arbitragem com o seu treinador. O Vitória já na semana passada já fez ofício para a CBF falando sobre a arbitragem. Já começou a guerra de bastidor, né? A gente relembra que no jogo de ira, 2-1 para o Flamengo, com várias polêmicas de arbitragem. O Vitória contestando 3 lances aí capitais para o segmento da partida. E aí chegou a fazer ofício, representação para a CBF, inclusive por conta de algumas reclamações direcionadas à arbitragem. Tanto o Eric, jogador do Vitória, quanto o Fábio Mota pegaram algum gancho ali de suspensão. E também a torcida do Vitória, que protestou no jogo contra o Coritiba, pegou uma multa. Uma multa, é. Só que aí direcionada ao clube, no caso, de 20 mil reais, por conta do protesto da torcida do Vitória, que levou aquela faixa, um bandeirão, na verdade, em protesto contra a CBF, com um árbitro vendado, com os olhos vendados ali na arquibancada do Barradão. Mas, por conta dessas polêmicas, ontem teve Grêmio e Flamengo. O Flamengo venceu por 1-0. Na entrevista coletiva, o técnico Leonardo Jardim falou sobre a partida. Ele prevê um jogo difícil no Barradão, mas deu uma cutucada no Vitória porque falou que vai preparar o elenco mentalmente por conta das reclamações de arbitragem do Vitória. Barradão vai estar lotado. A torcida do Vitória empurra o time de um jeito que o Brasil todo já conhece. O Vitória precisa pelo menos de um gol ali para levar a partida para as penalidades. Flamengo, melhor elenco do Brasil, melhor time jogando bola, é o melhor time do Brasil, jogando, você dá gosto de ver o Flamengo jogar. Mas essa guerra de bastidor faz parte e é importante, tanto pelo lado do Vitória quanto pelo lado do Flamengo. O juiz já entra na partida pressionado. Na minha visão, o juiz já entra totalmente pressionado de ter um bom desempenho. E, geralmente, a gente já está acostumado aqui, quando o juiz entra pressionado, ele acaba errando. E tem até em um podcast, alguns árbitros já falaram que apitar jogo no Barradão traz uma atmosfera diferente, até porque a logística que eles fazem passa ali perto da torcida, já tem toda aquela pressão, aquele calor do jogo, e com certeza o Barradão vai ferver. Inclusive, venda de ingressos já iniciada, promessa de casa cheia no estádio Manuel Barradas, ingresso disponível na plataforma digital Ingresso SA ou nas lojas oficiais do clube até a quinta-feira, dia do jogo. Pois é, até quinta-feira, mas vamos falar um pouquinho de Bahia também, viu? Bahia também entrou em campo. Treinador Rogério Ceni pressionado pelo torcedor do Sport Clube do Bahia. Bahia está ali na 7ª colocação, mas o Rogério Ceni está numa má fase. A equipe do Bahia está numa má fase. É como a gente já falou aqui nos outros programas que a gente tem conversado aqui. 7º, 8º lugar, 9º lugar, não cabe mais para o Bahia, não cabe mais para o torcedor do Bahia. O torcedor do Bahia já está acostumado ao time estar naquela zona, pelo menos na zona de classificação para pré-Libertadores. Então é essa disputa ou um pouquinho a mais que o torcedor do Bahia quer. O Bahia saiu vencendo a equipe do Cruzeiro dentro de casa, o Cruzeiro que não vem fazendo um bom campeonato. Eu digo mais, o Bahia ressuscitou a equipe do Cruzeiro dentro do campeonato. A gente sabe, claro, que a briga do Cruzeiro não vai ser lá no fundo da tabela, mas não era contra o Bahia que a gente imaginava que o Cruzeiro fosse se recuperar, né? O Bahia saiu vencendo, como eu disse, mas tomou a virada em plena Arena Fonte Nova. Exatamente, a gente tem alguns pontos para destacar, porque realmente, se a gente for perceber a posição que o Bahia está hoje, talvez em outro cenário seria uma posição agradável. Sim. Mas levando em conta investimento, levando em conta projeto, o próprio time no plantel, mesmo nome por nome, o Bahia era um time para estar brigando na parte mais acima da tabela, ali, diria eu, na fase de grupo da Libertadores, aquela classificação ali direta para a fase de grupo. E principalmente porque o tricolor baiano investiu bastante nisso e a torcida espera um resultado de imediato. O Bahia não vence 5 jogos, completou um mês sem saber o que é triunfo. A última vez que venceu foi no dia 11 de abril contra a equipe do Mirassol, lá no Maião, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. De lá para cá, 5 jogos e 3 derrotas, 2 empates. Derrota para o Flamengo, derrota para o Remo pela Copa do Brasil, derrota para o Cruzeiro e empates aí com São Paulo e Santos pelo Campeonato Brasileiro. Torcida cobrando bastante, protesto da Bamor pedindo a demissão imediata do técnico Rogério Ceni. Você acha que Rogério perdeu a mão com o elenco? O que eu sinto hoje é que o elenco já não tem aquela mesma vontade, aquela mesma entrega em campo, e isso aí vai muito de questão de bastidor. Não sei se a nível de motivação, como o elenco tá,
até porque são questões mais internas, só que o que parece em campo é que o Bahia hoje não consegue segurar o resultado, não consegue ter um equilíbrio de desempenho dentro de campo, e isso aí passa muito pelo treinador. O Rogério tem uma característica, até em outros clubes e no próprio Bahia, de falar algumas coisas em entrevista que normalmente o jogador não gosta, talvez aquela exposição desnecessária. Então isso tudo no somatório faz toda a diferença. Inclusive, nessa última entrevista coletiva, uma coisa que até que surpreendeu, ele assumiu a responsabilidade pelo resultado. Sim. Coisa que não é tão comum da fala dele, isso parte dele. Exposição a gente gosta, né? A gente que está do lado de cá, a gente gosta. A gente rende manchete, a gente passa a semana falando sobre isso, fazendo matéria sobre isso, mas como o Vini falou, né? O jogador, a gente já sabe, né? O jogador não gosta de ser exposto ali, principalmente durante a coletiva. E o Rogério Ceni tem essas características de não levar a culpa sozinho. Ele expõe quem tem que expor, ele fala de quem tem que falar. Também, quando é para falar bem, ele fala, como já fez com o Luciano Juba por várias vezes, como já fez com o Jean Lucas, com o Caio Alexandre, com o Everton Ribeiro. Mas também, quando o time não está rendendo, ele não é de levar para o vestiário, não. Ele joga ali, como a gente fala aqui na Bahia, AM no ventilador e expõe sim o seu elenco. Me lembra muito o Thiago Carpini, que gosta também de fazer isso e já teve passagens aqui pelo Vitória e teve várias situações de atrito com o elenco do Vitória por causa dessa situação de expor o elenco em entrevista coletiva. Mas pra gente é bom, quanto mais ele expor, melhor, porque a gente tem matéria para render na semana toda. Exatamente, a gente tem que falar de um cara, apesar da fase ruim do Bahia, ele tá sobressaindo o tempo todo, novamente ele é tema aqui do nosso vídeo, que é o Luciano Juba, lateral esquerdo do Bahia, fez mais um gol, dessa vez de pênalti, chegou aí ao 18º gol pela camisa do Bahia, mas a expectativa dele, e ele já revelou isso, o sonho é retornar à seleção brasileira. A gente lembra que ele foi na data de novembro, a data FIFA de novembro. Não foi testado. Né? Não foi testado porque não entrou em campo oficialmente, foi convocado. Esteve lá junto com o grupo, ele inclusive falou dessa questão... Sabor convocação. Sabor convocação. Mas a expectativa dele é, quem sabe, pelo menos pintar na pré-lista da seleção brasileira para a Copa, que inclusive vai ser enviada hoje para a CBF. Então daqui a pouco a gente vai saber se o Luciano Juba, eu acredito que na pré-lista ele vai estar. Acredito realmente que na pré-lista. Convocado eu não sei, torço para que ele seja convocado. Eu acho que é um dos melhores laterais que tem jogando, atuando no futebol brasileiro. Acho que pesa, a gente já falou no programa passado, acho que pesa bastante a questão dele estar no clube nordestino, acho que pesa muito a questão dele estar jogando hoje com o Bahia. Se ele tivesse qualquer clube do Rio, qualquer clube de São Paulo, qualquer um dos grandes que eu estou falando, ele já teria sido convocado mais vezes, inclusive já teria tido chance na seleção brasileira. Espero que pelo menos na pré-lista ele apareça, seu Vini Daniel. Tem mais giro quarta-feira para falar sobre Vitória e Flamengo, viu? Claro, a gente vai fazer aquele famoso pré-jogo. Também tem jogo do Bahia na quarta-feira, buscando aí uma remontada para cima do Remo. Partida dificílima lá no Mangueirão. Na quarta-feira, jogo de volta. A gente lembra que no jogo de ida na Fonte Nova o Bahia tomou 3-1, então precisa reverter esse placar. Precisa vencer por pelo menos 3 gols ou mais de diferença para conseguir a classificação nos 90 minutos, ou vencer por 2 gols de margem para ir levar para os pênaltis. E segurar a Aleph Manga, que voltou a fazer gol. Pois é, gente, a gente volta na quarta-feira falando sobre Vitória, sobre Bahia, que estão aí na disputa da Copa do Brasil. Tarefa difícil dos dois clubes, tanto Vitória quanto Bahia, mas a gente está aqui na torcida. Valeu, Vini! Vamos nessa! Um grande abraço!